Muito bem. Então, estamos aqui, olha, a Verinha disse bem, todo mundo tem que participar e ajudar, hein, gente? Porque senão, senão não vira. O Mário, na realidade, ele tinha colocado como referência para nós 3 textos, mas aí a Soraya e eu falamos, não, 2 já vai dar o suficiente, né? De só. Então, hoje o primeiro texto, a Soraya já colocou na testa, da senhorita. Aí não é em francês, porque esse Y em francês eu nunca vi. Vamos chamar ela de Clary, né? Clary. Ou Claire, tudo bem, isso aí não importa. E é muito interessante essa comunicação, porque ela é uma menina. Ela desencarnou aos 13 anos e logo ela já vai começar das comunicações. Então, a Soraya vai lendo. Pois, Soraya, a gente lê um pouco, para e comenta, né? Vamos fazendo assim. Então, vamos lá. Fevereiro de 1858. Senhorita Clary, D. Evocação. Nota. A senhorita Clary D., interessante menina, falecida em 1850, aos 13 anos de idade, desde então ficou com o gênio da família, onde é evocada com frequência e onde dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que damos a seguir ocorreu entre nós a 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, que é médium. Um minutinho que eu vou subindo aqui. Isso, enquanto ela sobe. Viram que interessante? A menina desencarnou, ela era bem jovem quando ela desencarnou, né? Depois ela vai dar as comunicações e o médium vai ser exatamente o irmão dela. Então, vamos observar, durante a leitura da Soraya, se alguém quiser parar, viu, assim, interromper, falar alguma coisa, fiquem à vontade. O interessante aí é que ele falou gênio, né? Gênio aí seria, assim, como que um mentor, um espírito orientador, esclarecedor, né? E o interessante também é como era o costume na época, porque não havia, ainda mais nessa época aí, janeiro de 57, não tinha sido lançado o Livro dos Espíritos, né? Mas eles faziam muito essas consultas, né? E nesse caso desse médium, que era irmão da Claire, ele evocava muito ela. Era costume e nas residências, nas famílias, né? É interessante isso daí. Porque hoje em dia criou assim uma barreira muito grande contra comunicações em casa. Desde que haja segurança, né? Desde que haja assim, controle, que as pessoas sejam esclarecidas, ninguém vai fazer para brincar, né? Mas, ainda mais nessa pandemia agora que nós vivemos, que nós aqui no Luz e Amor trabalhamos com umas 20 duplas fazendo socorro em casa, né? Então, tendo as pessoas sendo preparadas, conhecedoras da mediunidade, já tendo prática, porque quem se predispôs a fazer o socorro são gentes aí que têm, em média, uns 10 anos de vivência mediúnica, né? Tanto é que muitos também não quiseram fazer, né? Porque a espiritualidade esteve presente, né? Até corroborou essa atitude e esteve presente em cada lar, né? Pode continuar, Soraya. Então, vamos lá. Primeira pergunta.
Você tem lembrança precisa de sua existência corporal? O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de Deus. Aí outra pergunta. Esta condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Aí ela responde: o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de um relance todas as passadas migrações, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Para isto, é preciso que esteja inteiramente em Deus. Há muitas existências. Quer comentar, Soraya, aí? Interessante, né? Eu acho que dá um belo comentário aí. Pode falar. Eu acho que aqui o que mais, assim, né, nos desperta aí o interesse é justamente que essa visão do futuro, ela está intimamente relacionada à evolução moral, né? Pelo que a gente percebe aqui. Né? Então, ela vincula a evolução moral. Então, quanto mais evoluído moralmente o espírito, maior a possibilidade dele né, poder enxergar alguma preparação de futuro, né? Pelo que eu entendo é isso. Então, não é que... e também, para mim, fica claro que não é que esse futuro ele está determinado. Eu acho que é uma preparação desse futuro, né? Porque ainda há, no meu entendimento, de tudo que a gente estudou, pelo menos, o livre-arbítrio, né? Porque senão a gente não vai evoluindo, né? Então, eu acho que é importante o que ela coloca, né? Ela, sim, mas há muitas existências. Então, essa aproximação de Deus, né? Essa evolução moral é que permite esse entendimento dessa preparação, essa visão de futuro. Ô, Soraya, e aí também quando fala assim, inteiramente em Deus, não quer dizer que ele seja um espírito perfeito, é um espírito que está dedicado a fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? E que, como o Antônio Carlos até falou no início, é que leva as coisas a sério, que não brinca com a mediunidade e que tem muita responsabilidade. Não é que ele seja um espírito perfeito já, perto de Deus. É um espírito que se dedica a isso, né? Não seria? Eu entendo também dessa maneira, Eunice. É alguém que esteja comprometido, né? Um espírito comprometido. Isso. Então, quando ele fala, eu acho que essa presença em Deus é justamente isso, né? Esse comprometimento moral, né? E também de amor, né? Isso. Então, eu acho que é isso. Alguém mais, né? Quer complementar? Boa noite, seja bem-vinda. É muito interessante. Nós estamos estudando aqui o desencarne de uma jovem, menina mesmo, 13 anos, aí depois ela começa a dar comunicações através de um irmão, que é médium, né? Então, ela está comentando exatamente que ela consegue ver o presente, é lógico, o presente, o passado, isso é compreensível. Mas ela chega a dizer que ela vê algumas coisas do futuro, e as meninas estão comentando aí. Parte, né, porque também o futuro não é pré-determinado, claro, porque depende da nossa caminhada, das nossas escolhas. E ela se mostra um espírito igual você falou, né, Eunice? Comprometido, um espírito sério. E vamos ver, embora ela tenha desencarnado com 13 anos, agora mesmo ela vai explicar porque ela já tem todas essas conquistas. Gente, vocês estão livres aí, viu? É só abrir o microfone e falar a hora que vocês quiserem. Soraya, eu acho que pode começar. Só uma coisa que eu acho importante ressaltar mais uma vez, porque talvez alguém que leia esse parágrafo, né, e passe aí, né, se não tiver um pouco de estudo, vai passar muitas vezes uma ideia de que eu posso prever o futuro, né? Não é essa a ideia. A ideia, eu gostei muito aqui,
mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Então, é um preparo, né? Então, essa pessoa não vai poder fazer previsões, né? Como alguns buscam, né? As pessoas querem muito essas respostas de futuro, né? A gente vê muitos anseios desse tipo nas pessoas. Elas não querem viver, elas querem a resposta do que vai ser lá na frente. Então, que fique claro que é esse preparo, né? Eu entendo que são as condições que serão colocadas para você viver. E como você vai viver, aí já é, né, de cada um. Então, deixa eu só subir um pouquinho mais aqui. Então, vamos para a terceira pergunta. Sabe em que época será sua reencarnação? Ela responde, em 10 ou 100 anos. Outra pergunta. Ou seja, né, Soraya? Eu não sei, porque entre 10 e 100 é muita coisa, né? E para a gente parece muito, né? Mas ela fala isso com muita tranquilidade, né? Em 10 ou em 100, né? É interessante isso também, né? Não sei se alguém quer comentar, mas a referência de tempo também deve ser diferente quanto mais evoluído o espírito, né? Imagino que seja dessa maneira. 100 anos, esses 100 anos, Kardec já fez referência, né? Quando ele fala da sua volta, ele faz o cálculo baseado em 100 anos. Né? Quer dizer que ela não está batendo com o que Kardec apresentou também, né? Interessante. Agora, Então, é possível também, né? Às vezes até reencarnar bem rápido. É possível. Então, ela falou aí um espaço de tempo que abrangeria a maioria das situações, né? Quer dizer, não teria como errar. Soraya, a Lucélia colocou alguma coisa. Você dá para você ver? consigo. A Lucélia pergunta o seguinte: será que esse prever o futuro não é perceber como será um espírito puro, evoluído? Eu acho que eu entendi, Lu, que esse prever o futuro está muito relacionado às condições. As condições as oportunidades, né, que serão colocadas. Eu não sei se eu entendi errado, mas tem muito mais a ver com isso do que com o espírito em si, né? Qualquer definição muito restrita ao espírito. Eu acho que é algo mais abrangente. Não sei, Marlene, Antônio, pessoal, se pensa algo diferente. Soraya, volta só um pouquinho na resposta para a gente poder. A resposta número 2, por favor. Ah lá, o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Né? Depois da morte, a alma vê a barca de um relance todas as passadas migrações, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Está falando, você não pode saber o futuro, né? A não ser, vamos dizer assim, as etapas que foram programadas ou que serão programadas. Não, isso aí está relacionado à evolução do espírito. À medida que se aproxima de Deus. Ó. Quem que se aproxima de Deus? Com a evolução, a purificação. O livro dos Espíritos fala em nível de purificação. É isso aí que, quanto mais se aproxima de espírito puro, quer dizer, nós estamos longe disso aí. Nós estamos longe. Aqui é só chute, como diz o Haroldo. É só chute. Acho que é isso aí, né, Lucélia? Qualquer coisa você grita aí. Então, mas assim, eu acho que eu também concordo que não se refere a espírito, que quando ela for espírito puro. Porque aqui fala assim, ó, se ela vai reencarnar, ela não será provavelmente um espírito puro. Ela ainda está na fileira da evolução. Então, assim, a medida, como o Antônio Carlos acabou de falar, à medida que ela for evoluindo,
mais oportunidades ela terá de perceber o que ela vai ter necessidade de fazer. Eu acho que é nesse termo mesmo, de necessidades. Que Isso mesmo, isso. Eu acho que é bem isso. Então, acho que pode caminhar, Soraya. Deixa eu passar um pouquinho para cima. Bom, aí, outra pergunta. Na Terra ou em outro mundo? Num outro. O mundo para onde irá, comparado com a Terra, terá condições melhores, iguais ou inferiores? Muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Nossa. Ela já sabe que ela vai para um mundo melhor. Isso aí ela já sabe, né? E que as condições do mundo lá são melhores. E que os espíritos são felizes. Então, já é uma referência para nós, né? E talvez também a relação dessa outra resposta anterior, quando fala desse futuro que está se apresentando, né? Essa mudança, né, para um mundo feliz, já é também uma forma de ver o que a espera lá no futuro, né? Eu acho que tem relação com isso também. Sexto, visto que você se encontra aqui entre nós, está em um lugar determinado? Em que lugar? Aí ela responde, estou em aparência etérea. Posso dizer que meu espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto muito longe daqui com a velocidade do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Olha, isso aí é muito interessante para o nosso estudo aqui. Ela estava dando uma comunicação. O irmão era um médium. Aí ele pergunta, né, onde que você está? Aí ela fala, eu estou aqui à direita do meu irmão, né? Mas a aparência dela. Olha que interessante que ela fala, né? Ela separa bem a essência, o espírito, da parte material. A aparência seria aí o perispírito, né? Eu achei muito interessante isso daí. Ela separa bem, né? Ela tem clareza, que né? o principal é o espírito. Que a gente sabe que existem espíritos que dão comunicação, que eles não sabem disso. Eles não sabem. Ela sabe, né? E quer ver? Vai ser muito interessante. E ela fala que espírito está longe? Não, essas perguntas que seguem vão ajudar mais. Pode ir, Soraya. Aqui ela só diz uma coisa interessante, esse transporte com a velocidade do pensamento. Isso eu achei, assim, um ponto que merece uma atenção nossa. Imagina a velocidade do pensamento. Então, se nós fizéssemos um exercício nesse momento, de pensar num lugar, né? Imagina você pensar nesse lugar, é a velocidade que ela consegue alcançar, pelo que se compreende, de estar nesse lugar, né? Então, pela velocidade do pensamento. É algo inimaginável para a gente, né? Nas condições que a gente se encontra aqui. Então, isso eu achei muito bonito, assim, ela trazer, né, essa descrição. Sétimo, vamos para as perguntas. Esse corpo etéreo de que se reveste permite-lhe experimentar sensações físicas, como, por exemplo, de calor e de frio? Aí ela responde, quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de que, por algum tempo, ainda se está com ele. Eu acho que aqui ela é muito didática, né? No sentido daquilo que a gente aprende no Livro dos Espíritos, ela traz para a gente justamente de uma maneira muito didática que se ela pensar, né? Ou seja, quando ela lembra da sensação que ela tem na memória, ela tem guardada a experiência,
é nesse momento que ela tem a impressão. Então, isso se expressa quando o pensamento, né? Quando há uma vontade do pensamento. Então, eu achei muito interessante como isso está exatamente no Livro dos Espíritos, essa explicação, né? De que essa impressão é justamente promovida pelo pensamento. São as sensações que a gente guarda, mas a gente já não sente mais, né? É só uma impressão. Não sei se alguém quer isso aí é muito interessante mesmo, a gente saber, né? Porque, na realidade, se ela não tem o corpo, ela não sente nem calor nem frio, né? Aí, quando faz essa pergunta, ela fala assim, quando eu me lembro do meu corpo, porque ela já passou pela experiência, então ela sabe. Quer ver, eu gosto muito de dar o exemplo assim, a pessoa que usa óculos aqui vai saber disso. A pessoa usa óculos direto, aí quando ela tira e fica por um tempo sem os óculos, eu já me surpreendi. De repente você vai ajeitar os óculos no rosto, mas você não está de óculos. Mas você tem a sensação que está, né? Mas você não está mais com ele no rosto. E é isso que ela fala. Ela sabe o que é o calor, o que é o frio, porque ela viveu, ela conhece, mas naquele momento ela não sente frio nem calor. Por quê? É um espírito. Aí alguém pode perguntar assim, né? Alguém que está nos ouvindo, mas eu já vi espírito comunicar na reunião e falar que está com calor, que está com frio. Eu também já. Por quê? Porque ele conserva a sensação. Certo? E ela, para sentir, ela tem que lembrar, tem que fazer um esforço, né? Então, na realidade, quando o espírito comunica e fala assim, um bom doutrinador, ele não precisa falar, vou te dar um cobertor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele vai conduzindo o diálogo de uma maneira sutil que o espírito assim, encontra aquele aconchego e, ao mesmo tempo, ele vai se apercebendo de que agora ele é um espírito, né? Ele não tem corpo. Eu sei que não é muito fácil isso, mas é por aí, né? Quer falar alguma coisa? É que eu estava com uma dúvida e consultei aqui o texto. Quem está fazendo essas perguntas é o senhor Allan Kardec. Kardec. Porque ele diz aqui no começo que a seguir, que ocorreu entre nós. A conversa que damos a seguir ocorreu entre nós, a 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, que é médium. É Kardec que faz as perguntas. Eu estou só falando, porque às vezes pode ser dúvida de outras pessoas. Vamos lá, Soraya? Gente, sempre livre, hein? Querendo falar, sintam-se à vontade. Deixa eu subir um pouquinho. Então, vamos lá. Você disse que pode transportar-se com a velocidade do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Sim. Quando seu pensamento se dirige a alguma parte, como se dá a separação de sua alma? A aparência se desvanece. O pensamento vai só. Viram que interessante? Ela não precisa da aparência. Esse espírito aí, né? Já está liberto de tudo isso. Lá. Então, o pensamento vai só, né? E interessante também a gente ficar atento que Kardec vai fazendo essas perguntas, né? Esse espírito é um manancial desses textos. Porque a partir daí também que ele vai elaborar, né, a doutrina e vai fundamentar mesmo. Com as respostas dos próprios espíritos, né? Marli, quando ela fala, né, o pensamento, na verdade, ele é o condutor, né? Ele vai levar, e aí essa aparência se desvanece, porque o perispírito ele vai se expressar em outro lugar. Então, para onde está se dirigindo o pensamento. Isso tudo deve ser muito, né, rápido, a ponto dela dizer a aparência se desvanece. O pensamento vai só, porque eu acho que ele vai numa velocidade
até que se reconstitui ali, né, a expressão do perispírito. Eu entendi dessa maneira, é isso, né? É isso mesmo. Se alguém discordar, tá aí. Então, Bem vamos lá. louco, né? Por isso que a gente... Mas é assim mesmo, é. É muito interessante. Vamos lá. É, pois, uma faculdade que se destaca, o ser fica onde está? A forma não é o ser. Mas como age esse pensamento? Não age sempre por meio da matéria? Não. Quando sua faculdade de pensar se destaca, você não age então por meio da matéria? Aí ela fala, a sombra se desvanece e reproduz-se onde o pensamento a guia, que foi o que a gente acabou de falar, né? Então é sempre o espírito que é quem conduz, né? É sempre o espírito. Vou subir mais um pouquinho. Então, vamos lá. Considerando-se que você tinha 13 anos quando seu corpo morreu, como é que sobre perguntas tão abstratas, pode nos dar respostas que estão fora do alcance de uma criança de sua idade? Minha alma é muito antiga. Entre suas existências anteriores, pode citar-nos uma na qual tivesse elevado ao máximo os seus conhecimentos? Estive no corpo de um homem que tornei virtuoso. Depois de sua morte, estive no corpo de uma menina cujo rosto estampava a própria alma. Deus me recompensa. Então, aqui eu acho que... É muito interessante, né? Pode falar, Soraya. Eu acho bonito aqui como ela coloca de uma maneira, né, em que ela mostra que ela teve oportunidades em que ela pôde trabalhar suas virtudes, né? Então ela se tornou uma pessoa virtuosa e isso se expressou de uma maneira muito intensa, inclusive numa outra encarnação de uma menina em que o rosto, né, a matéria expressava a alma, pelo que eu entendi, né? Então, isso já era tão forte, né, tão intenso, que já se expressava. E aí ela diz, Deus me recompensa, que foi a evolução que ela alcançou, né? Então, imagina assim. Pedro, seja bem-vindo, viu, Pedro? Pedro chegou agora. Olha, o que eu achei interessante é que ela não fala assim, eu fui um homem, ou eu fui uma menina bonita. Eu estive num corpo de um homem. Eu estive num corpo de uma menina. Só pela resposta dela, a gente vê que já é um espírito que tem esclarecimento mesmo, né? Eu estive num corpo de homem e aí eu aprendi as virtudes, né? É muito interessante. Ela não fala eu fui um homem, eu fui uma menina. Eu estive num corpo. Porque o espírito não é nem homem, nem menino, nada, né? O espírito é um espírito. Eu achei muito legal a resposta dela. Eu também gostei, Marlene. É como se ela só usou mesmo, né? Foi só um instrumento, né? Eu estive muito interessante. Poderia ser nos permitido vê-lo aqui tal qual é atualmente? Poderia. Como seria possível? Depende de nós, de você ou das pessoas mais íntimas. De vocês. Aí, deixa eu só subir aqui um pouquinho mais. Aí, eu acho que essa é a última pergunta, né? Que condições deveríamos satisfazer para conseguir vocês se recolherem por algum tempo, com fé e fervor, estarem em um menor número, isolarem-se um pouco e arranjarem um médium do gênero de Home. Aí, aqui, eu vou pedir para a Marlene explicar quem é Home,
que foi um médium, né, que trabalhou na equipe de Kardec, e pelo que eu pude compreender, ele era um médium, Marlene me ajuda aqui se eu estiver errada, mas ele era um médium que relacionado a fenômenos físicos, né? Ele era atribuído a ele, né, os fenômenos físicos na época. Então, as manifestações físicas ostensivas eram por meio desse médium. Então, ela indica que ela precisa de um médium, pelo que eu entendo, com essas características do Rome, que é uma figura conhecida da época de Kardec. Isso mesmo, Soraya. É porque eles queriam que ela se apresentasse. Você pode apresentar? Ela falou, posso. Mas não é assim em qualquer lugar e com qualquer pessoa. Tem que ser menos pessoas, vocês estarem recolhidos, e teria que ser um médium do gênero de Holmes, que é o Daniel, né, Holmes. Eu vou ler só um pedacinho que Kardec fala na sequência aqui, só para vocês saberem. O senhor Holmes é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas. Ou seja, faz aparecer um braço, ou mesmo a pessoa. Isso não é para qualquer médium, né, gente? O médium tem que ter essa característica. Sem excluir, por isso, as comunicações inteligentes, porque essas manifestações não são consideradas manifestações inteligentes. Mas as suas predisposições naturais lhe dão, para as primeiras, uma aptidão tão especial. Sob sua influência, ouvem-se os mais estranhos ruídos, o ar se agita, os corpos sólidos se movem. Levantam-se, transportam-se de um lado para o outro através do espaço. Instrumentos de música produzem sons melodiosos, aparecem seres do mundo extracorpóreo, falam, escrevem e, por vezes, nos abraçam, até produzir dor. Um abraço tão apertado, né? Muitas vezes, ele próprio é visto em presença de testemunhas oculares, elevado a vários metros de altura, sem qualquer sustentáculo. Então, esse médium, ele tinha essa capacidade. Aí ela responde assim, né? Quer falar um pouquinho sobre isso para nós, Alcione? Acho que a Alcione é boa nisso. Aperta aí no microfone que dá certo, Alcione. A marca do microfone cortado. Achou o microfone? Está pertinho da câmera. Aí. Isso. Olha, o Daniel Holmes é um médium de efeitos físicos. Cuidado com a minha cachorra aqui. Ela quer participar, deixa. Olha, ele é um médium de efeitos físicos em que poderia... E nós brasileiros também temos vários médiums de efeitos físicos e tem vários médiums... na nossa metapsíquica tem muitos médiums descritos. E ele era um médium que poderia, através dele, produzir o fenômeno de materialização. Ele era um médium que tinha muito ectoplasma, que é fundamental para os fenômenos de materialização. Então, é isso que ela está dizendo. Se houvesse um médium que pudesse oferecer a ela a ectoplasmia, ela poderia se materializar. Ai, que delícia! E o senhor explicou direitinho. É isso aí, gente. Então, pode, mas não é um médium especial, né? Assim, um médium que tem essa faculdade aí. A ectoplasmia, como disse a Alcione. Se não, nada feito. É isso aí, né? Alguém quer falar mais alguma coisa desse texto? Eu achei esse texto muito interessante. Ele é um espírito leve, né? Como um espírito que participa ali, mas ao mesmo tempo profundo quando ele traduz uma série de coisas que a gente aprendeu já, né? No livro dos espíritos. Exatamente. Então, ele traz com leveza esse assunto, né? Mas eu achei muito interessante.
E agora nós vamos passar para o segundo texto que o Mário nos deixou aí, que é da... Eu não falei no começo, né, Soraya? Eu acho que nós não falamos. É da Revista Espírita de 1858. Agora é outro texto. É a fatalidade... Ah, ela já colocou. Pronto, Soraya, é com você, amor. Então, vamos lá. Agora o texto é de março, né, de 1858, a fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o seguinte: em setembro último, um barco ligeiro, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão a morte, que se nos afigurava inevitável e da qual já sentimos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa e pudemos ganhar a terra a nado. É que eu vou subir um pouquinho. Quer ver só um minutinho, Soraya, antes de você continuar, porque agora ele já vai colocar questionamento, né? Não, ainda é uma explicação, né? Não, pode ver, Soraya, ainda é explicação. Por que nesse perigo, igual para todos, apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapa a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito, sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me gabo de valer mais que os outros. Longe disto. Entre as vítimas do acidente, havia um digno eclesiástico, modelo de virtude evangélica, e uma venerável irmã da congregação de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma santa missão de caridade cristã. Parece que a fatalidade representa um grande papel em meu destino. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? Aí, então, só para assim, contextualizar, né? Nessa época, quando Kardec escrevia a Revista Espírita, ele vai colocando assuntos que algumas pessoas mandavam, alguns leitores, né? E ele vai trabalhando isso. Então, essa criatura mandou esse pedido para ele, ó. Estávamos 8 pessoas num bar, né? Saía do porto de Dunkerque, que é um porto da França, para ir para Ostende, que é lá na Bélgica. Aí houve um vento muito forte, o barco virou e 4 ficaram vivos. Dentre esses 4, eu. Aí ele está indignado porque a gente já passou por várias dificuldades, ele sempre sobrevive. Então, ele quer saber por quê, né? Aí vamos lá, então. Kardec vai fazer as perguntas agora para o Espírito São Luís, aquele espírito que colaborou na codificação da doutrina, né? Então, vamos lá. Conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito de São Luís, que se comunica de boa vontade sempre que há uma instrução útil a ministrar. Então, a pergunta: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo e, quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Aí a resposta de São Luís: quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar, desde que a ele se submeteu. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou rejeitar a prova.
Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Olha aí, gente, tem muita lição aí. Não tem? Tem muito. Então vamos lá. Ajudem aí, galera. Eu acho que aqui a gente pode começar refletindo sobre as questões que sempre são dúvidas, né? A gente sempre, quando a gente não estuda, a gente tem a ideia de que nós somos conduzidos, né? Eu acho que esse o grande ensinamento aqui. E a gente esquece que mesmo diante dessas situações, primeiro que há uma programação, é como se houvesse uma proposta, né? Como não? Há uma proposta a ser cumprida, mas há o nosso livre-arbítrio para aderir a isso, né? No momento em que a gente está aqui em prova, né? Durante a nossa reencarnação. E que um bom espírito, o máximo que ele pode fazer é nos aconselhar, nos amparar, né, a superar aquela prova, né, a vencer aquela prova, a cumprir a programação, pelo que eu entendi é isso. Então, o bom espírito, ele vai estar ali junto com a gente, e não fazendo por nós, né, ele vai estar junto, no apoio, né, nessa situação. E que um espírito inferior, ele vai tentar te tirar daquilo. E o que pode parecer muitas vezes um livramento, muitas vezes pode ser, você pode ter deixado de viver uma prova que você deveria, né? Então, você pode ter sucumbido, na verdade. Então, pelo que eu entendi, né, o que eu pude extrair em linhas gerais desse parágrafo foi isso. Mas seria bacana que todo mundo falasse um pouquinho. Seria bacana isso, né, Soraya? Mas veja que a Soraya, eu concordo com você. E até tira de nós esse fanatismo, né? Que às vezes o espírita fica um pouco fanático. Acontece uma coisa ruim, foi um espírito ruim. Acontece uma coisa boa, não é assim, né, gente? E nós nessa? E nós? Onde que nós ficamos, né? Podem falar, gente, ajudem aí. Ô Marleninha, e aí ele frisa bem, é o problema do livre-arbítrio. O espírito ajuda, mas não tira da prova. E se ele não sucumbiu, é porque não estava na sua prova que ele sucumbiria. Então, é muito importante assim, o respeito do livre-arbítrio. Os espíritos respeitam os superiores. Os inferiores podem até querer, ele não deveria sucumbir, eles poderiam até querer que ele sucumba, mas eles também não vão conseguir, dependendo da escolha do que ele fizer, do seu livre-arbítrio. Do uso do seu livre-arbítrio, não é? É bem isso aí, Nice. É isso mesmo, né? Então, acho que podemos continuar, Soraya. Não há vítimas, né, gente? Na verdade. Isso. Nem fantoches, né? A gente não é fantoche na mão dos espíritos. E eu acho que essa ideia, né, quando a gente pensa em livre-arbítrio, eu vejo que muitas vezes é difícil a gente assimila ao longo da vida, né, o livre-arbítrio, não é assim, e ainda eu acho que tem muito a ser assimilado ainda, mas eu acho que a gente vai entendendo ao longo da vida, e quando você passa a entender isso de uma maneira cada vez mais madura, eu acho que há um amadurecimento desse livre-arbítrio, você cria condições cada vez melhores para você evoluir, né? Eu acho que é isso. Vou subir aqui um pouquinho. Então, vamos lá para a segunda. Quando um homem está na iminência de ser vítima de um acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se há um mau espírito que provoca tal acidente, do qual de algum modo é a causa, e no caso em que escape do perigo,
se um bom espírito veio em... Peraí, pergunto, pois, se é um mau espírito que provoca tal acidente, do qual, de algum modo, é a causa. E no caso em que escape do perigo, se um bom espírito veio em seu auxílio. Aí a resposta. Os bons ou os maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, segundo sua natureza. O acidente está marcado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é sinal que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Quando escapas ao perigo, ainda sob influência do perigo que correste, pensas mais ou menos fortemente, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. Sobrevindo o mau espírito, e digo mal, subentendendo o mal que nele ainda existe, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e novamente te entregarás às tuas paixões desenfreadas. Eu achei esse aqui talvez um parágrafo ainda mais difícil, né? Mas vamos ver se eu consegui interpretar a ideia principal. Ele sustenta mais uma vez que nada vai ser fora daquilo que está previsto. O que pode influenciar são apenas os pensamentos, são apenas influências. A decisão, ela continua nas mãos de quem está ali, né, na situação. É sempre isso. E mesmo quando você escapa, se você sofre o acidente, né, se você está ali marcado no seu destino um acidente, a forma como você vai lidar com isso também, ou ela vai te tornar melhor, se você entender que aquilo foi para uma evolução, ou o contrário, dependendo também. Então, aí sempre a influência vai interferir no resultado disso, né? Seja escapar, ou seja, viver o acidente, a forma como você lida com esse resultado é que vai ser determinante para você, né? Para a sua evolução. E isso pode ser ditado por uma influência de um espírito bom ou de um espírito mau, mas a decisão foi sua. É isso, não sei. Que eu entendi. É isso, Soraya. Olha lá, Lucélia, mas essa expressão, destino, nos dá a impressão de determinismo. Mas não é determinismo, viu, Lucélia? É destino, sim, mais ou menos, quer ver? Vou dar um exemplo talvez grosseiro. Eu tenho que ir a Ribeirão Preto. Então, meu destino é lá. Mas eu posso pegar a estrada normal, como eu posso fazer alguns atalhos, ou tentar abreviar, sei lá. Eu sou livre para caminhar, né? Fala, pai. Também foi uma coisa que era programado para... entendi. Para a reparação dele. Tá certo. Se é programado para a reparação, para que possa se equilibrar perante a lei, então, aos nossos olhos, pode parecer determinismo, mas perante a justiça divina, não. É uma coisa programada. Por exemplo. É uma coisa determinada, mas não é determinismo. Alguém quer falar aí, gente? Até ajudar a pergunta da Lucélia. Eu acho que o que o Antônio falou também tem a ver com... porque tem a ver como o resultado disso vai impactar o espírito, né? Ele pode se colocar em perigo várias vezes, porque ele não vai, aquilo lá não vai ser assimilado por ele com o propósito que teve, né? Ou não, ou aquilo realmente vai promover nele uma transformação. Então, o resultado é que justamente mostra que não existe o determinismo, porque você não pode controlar o resultado, como aquele espírito vai lidar com o que resultar daquilo, né? Isso mesmo. E às vezes a própria pessoa escolheu. O próprio espírito, né? O próprio espírito. Podemos seguir, né? Então, vamos lá.
A fatalidade... Peraí que tá tampando aqui só um minutinho. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria, então, um efeito de nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te levas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Além disto, mesmo a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não o seja por meio da dor. O livre-arbítrio funcionou na hora da escolha dele. Agora ele escolheu, vamos que vamos, né? Acho que é isso aí, Lucélia. Foi até a sua pergunta, eu acho que responde. Vamos caminhar mais um pouquinho aí, Soraya. Deixa eu subir aqui. Compreendemos perfeitamente esta doutrina, mas isso não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, a ponte desmorona. Quem levou o homem a passar por essa ponte? Com um espírito que o impele. É o instinto de seu destino que o leva para ela. Então, eu acho que aqui ele coloca bem a programação existente, né? Então, você é movido por essa programação. Eu acho que da mesma forma que acontece o contrário, né? Se você não tem que estar em determinado lugar, você é movido fortemente a não estar lá. Muitas vezes a gente vê vários exemplos desse tipo, né? Então, se alguém quiser comentar, mas acho que está bem claro aqui. Pode seguir, Marlene? Então, pode. Quem faz a ponte desmoronar? As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá de preferência à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar naquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem ou a ferrugem roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de romper uma outra no momento em que ele passa. Aliás, tendes uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. Então, eu acho que aqui ele está dizendo que não existe algo, uma força que vá contrária às leis naturais, né? Então, é isso, as leis naturais, elas são imutáveis. Então, nada vai acontecer para criar uma condição específica para você. Você que se adequa às leis naturais, né? Ou seja, a sua necessidade de cumprir determinada prova é que vai se valer dessas leis existentes, mas não modificá-las. Né? O que eu entendi foi isso, Marlene. É isso mesmo. Só assim um adendo. Tem mais umas 3 perguntas, se você quiser ler de tudo, não sei. Ou a gente para, né, Marlene? Porque ou para, talvez seja melhor, né? Porque aí depois o Mário, na quarta que vem, ele, como diz, ele arremata, né? Porque realmente é muito interessante
essas perguntas aí desse senhor, né? E as respostas que São Luís vai dando. Sim, Não, na realidade, Kardec perguntou a partir da colocação da pessoa, né? Luís. Mas E aí até a agora, gente volta a trabalhar a fatalidade, né, Marlene? Que eu acho isso, que vai ter que exatamente. trabalhar bem. Pois Kardec até referenda que no Livro dos Espíritos fala sobre isso, aí o Mário às vezes pode puxar. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão nós vamos encerrando, porque tem alguns companheiros que têm reunião às 8. Tudo Gente, ok? obrigada. Bom, Soraya. Soraya, muito obrigada a todos que estão aí. A semana que vem o Mário já está, viu, gente? Mas foi ótimo, viu, Erleni, Soraya? Nós aprendemos. Você aprovou? Mariângela, você aprovou? Então tá bom. Obrigada, Lu. Trabalho de equipe, gente. Obrigada. Trabalho de equipe. Então, que Jesus nos abençoe, né? Vamos emitir também as nossas vibrações para os nossos irmãos da Rússia, da Ucrânia, de toda aquela região, que eles possam também receber a intercessão da espiritualidade amiga, né? Todos eles, indistintamente. E até quarta, hein?